o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, convida, como sempre, você a fazer parte dessa grande ciranda do bem, fazendo o que você faz melhor. O que você faz melhor? Aquilo que você faz com amor, com carinho, aquilo que te movimenta. Porque na vida nós precisamos de ter um propósito. Qual é o seu propósito de vida? O que você faz como propósito de vida? Quando você acorda, você pensa em fazer o quê? O que te preenche? O que preenche a sua alma? Eu sei que estamos num momento de pandemia, estamos num momento de isolamento social, mas isso não significa que a vida parou. Para nós que estamos aqui, estamos vencendo o Covid, estamos vencendo todas essas dificuldades, nós temos que ter objetivos, nós temos que criar uma nova forma, nós estamos aprendendo uma nova forma, né? Uma nova maneira de experienciar a vida, estando dentro da nossa casa. Mas com todos os cuidados, nós podemos sim colocar os nossos objetivos, seguir em frente, podemos ajudar pessoas. Você pode ajudar pessoas até remotamente, através da sua rede social, colocando mensagens. Se você gosta de escrever poesia, se você gosta de falar, você gosta de contar histórias, se você gosta de ouvir, você pode ligar para os seus amigos, porque todos nós estamos precisando de um ouvido e de um ombro amigo, né? De alguém que possa nos ouvir, mas esteja preparado para ser propositivo, porque esse momento é um momento de proposições, de propostas para que a gente possa fazer diferente, nos adaptarmos a essa nova forma que nós estamos vivendo, mas de uma forma positiva, amorosa e que contribua com toda a sociedade. E como é que a gente contribui para toda a sociedade? A gente contribui também com a nossa cultura. A cultura de todos os países é o que divide, né? E é o que multiplica a nossa capacidade de olhar para o diferente, principalmente nas questões culturais. Um país ele é conhecido pela sua cultura, a gastronomia, que tipo de dança, de música, o que acontece naquele país culturalmente. E no Brasil, nós temos uma diversidade tão grande, algo que mexe com o nosso inconsciente coletivo. E falando em cultura, nós vamos falar da cultura alagoana. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa que contribuiu muito para que a nossa cultura, a cultura alagoana, ela pudesse avançar aqui em Maceió principalmente e também por todos os municípios. Foi um divisor de águas, vamos dizer assim. Nós estamos recebendo Vinícius Palmeira, que é economista, ele é um produtor cultural e ele foi também secretário de Cultura do município. Passou 8 anos contribuindo com a cultura, a nossa cultura, fazendo com que a cultura pudesse ser movimentada, porque a cultura é profissão. Todas as pessoas que fazem arte é uma profissão e elas precisam de ganhar dinheiro, elas precisam de dinheiro para movimentar isso. Mas como é que essas verbas poderiam chegar até aqui? Chegariam desde que chegam, né? Desde que também os nossos secretários de cultura se movimentem para ir buscar e fazer projetos, ter ideias e movimentar essa economia cultural que é tão necessária. Que alegria te receber aqui, Vinícius Palmeira, no nosso programa Trilha Social. Obrigado, Maristela, a alegria é minha. Acho interessante quando você fala da cultura e, ao mesmo tempo que você iniciava conversando sobre as questões das artes, né, e do profissionalismo do artista, você vai falando também da dimensão econômica da cultura, porque as pessoas precisam, são trabalhadores e precisam ganhar dinheiro para sobreviver. Todo mundo que trabalha, os trabalhadores da cultura não são diferentes, buscam renda, buscam o sustento de suas famílias. E a cultura, ela tem exatamente essas facetas, ela tem as chamadas 3 dimensões da cultura, né? O mundo das artes, que é a dimensão simbólica das expressões artísticas, do fazer cultural, né? Essa é uma dimensão importantíssima, essa é aquela que mais nos traz a visão, a memória, a mente. Quando a gente fala em cultura, a gente lembra de alguém dançando, cantando, né? Fazendo algum tipo de arte. Mas tem também a dimensão econômica da cultura, né? Aquela que
faz com que as pessoas ganhem os seus salários e movimentem toda uma cadeia produtiva. Então, se você hoje tirar o Brasil dos trabalhadores da cultura, se eles de alguma maneira forem excluídos dessa grande cadeia produtiva, a gente tem um baque em torno de 3 a 5% na nossa economia. Já tão atávica as cadeias econômicas está hoje a cultura. Não se pode imaginar um Recife sem um carnaval, a Bahia. Não se pode imaginar o Brasil sem o samba, sem a feijoada, sem essas coisas que estão tão próprias de nós. Não se pode imaginar a Alagoas sem um guerreiro, não se pode imaginar sem o coco, sem a nossa música, sem o nosso folguedo, sem a nossa gastronomia tão rica. E a terceira dimensão da cultura é de acesso, do direito que as pessoas têm de ver, de vivenciar a cultura, de estar presente a um espetáculo, de ir ao cinema, de ir ao teatro, de vivenciar música, dança, enfim, toda a sua riqueza, a sua diversidade, que é a palavra que a gente mais gosta de usar em cultura, para definir exatamente essa grandeza que esse universo poderoso e econômico tem na vida da gente. Obrigado aqui pelo convite. Olha, e a gente fica muito feliz, né? Porque quando a gente olha para trás, há 8 anos atrás, um pouco antes, as verbas que se recebia dentro da cultura para se fazer cultura no nosso estado ainda eram muito raras, né? E assim, quando você entrou, como é que foi esse desafio de ir buscar essa questão econômica e fomentar mais a cultura aqui em Alagoas? Porque foi um desafio. Sim, com certeza. Bom, primeiro uma questão de formação, né? Eu sou economista de formação e trabalhei no mundo privado durante um bom tempo na minha vida. Então, conheço o projeto, conheço a elaboração de projeto e sei que um projeto é preciso de recursos para ser executado. Como gestor, eu acredito que levei essa mentalidade para o curso da gestão, porque as verbas para a cultura, o que é destinado à cultura, é sempre muito tímido. Isso com certeza está ligado à questão de má entendimento da própria cadeia produtiva onde a cultura está inserida. A partir da hora que o gestor, que o prefeito, governador, presidente, ministro, que seja, secretários, entenda que aportando recursos você gera mais recursos, né, a coisa talvez mude um pouco de figura. Mas ainda somos a cereja do bolo. Infelizmente ainda existe estamos sempre um pouco atrás nas gestões. Há um mau entendimento, muitas vezes, até do próprio trabalhador da cultura. Não é? Aquele sujeito cabeludo, com um aspecto mais alternativo, que tem um violão nas costas, ainda está muito associado à visão de vagabundagem, de gente que é preguiçosa, enfim, um equívoco absurdo, né? Porque a criatividade e as artes, ela não pode ter amarras semelhantes aos escritórios de contabilidade ou de engenharia, né? A maneira de fazer do artista, a maneira de tocar o seu ofício é diferente. E é justamente por isso que faz a diferença, porque a nossa sociedade, porque a arte faz com que a vida fique mais leve. Né? Quando você vai assistir um folguedo, quando você vai a um teatro, quando você vai ver uma pessoa cantar, tudo isso é aliviando a vida, né? Aliviando e vendo a arte, observando aquela pessoa, admirando aquele trabalho. E, por exemplo, na questão da música, como é que a gente pode imaginar a nossa vida sem música? A música marca a nossa vida, desde a infância, as cantigas de Niná, depois tem as músicas que marcam a nossa infância, o nosso namoro, o casamento, a festa, enfim, marcam momentos da nossa vida. Como é que a gente pode imaginar a vida sem cultura? Infelizmente, como você falou, Vinícius, eu acho que nós somos uma sociedade que não olha para a cultura como uma profissão. E o próprio, como também você colocou muito bem, que os próprios atores, né, da cultura, eles também
não sabem, não estão preparados, eles não recebem capacitação. E uma coisa que eu percebi durante a sua gestão é que você fez questão de trazer também pessoas para ajudá-los a se capacitar para ir buscar os recursos necessários, porque não adiantava nada você, enquanto secretário, trazer o recurso e esse ator social da cultura não saber como buscar essa verba, porque tem toda uma tramitação, existem regras, impostos, enfim. Isso foi também algo que trouxe para os nossos atores sociais da cultura uma visão mais ampliada. Sim, porque a gestão ela tem que ser estruturada sobre bases sólidas. A missão do gestor, seja ele na cultura, na educação ou infraestrutura, é criar políticas para a sua área, linhas, programas, o norte que a gestão precisa ter para que ela venha a se desenvolver a contento. Até o próprio dinheiro, ele não pode chegar sem destino, ele não pode chegar sem propósito, porque ele deve ser alocado para ações que são objetivos da gestão. Então, é necessário que haja uma linha de desenvolvimento. No nosso caso, nós trabalhamos, primeiro, saneando toda a gestão, tornando ela possível de execução, sobretudo de recepção de recursos externos e de execução dos recursos que captamos. Então, nós criamos, por exemplo, no caso da Fundação Municipal de Ação Cultural, nós criamos o CPF da Cultura, que é o quê? Conselho, Plano Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura, que até hoje ainda se ajusta por conta, por exemplo, agora de uma Lei Aldir Blanc que chega trazendo 7 milhões de recursos para a cidade de Maceió. Não fosse essa estruturação feita, não seria possível absorver o recurso e dar plena execução a ele, né? O objetivo, quando você capta recursos, seja de programa, seja para projeto, seja de emenda parlamentar, você tem que ter um plano de execução daquele recurso captado. Então, é necessário, dentro de uma gestão, que ela seja planificada para esse tipo de coisa acontecer. Em contrapartida, complementando, a comunidade cultural precisa ser capacitada para responder a isso. É isso que a gente sentia falta, né? Nossa, eu vejo muita gente que, assim, com uma capacidade de trabalho, né, imensa, criatividade, acima de tudo, uns trabalhos maravilhosos, mas que se você não souber como captar esse recurso, quais os critérios, se você não souber o passo a passo, não chega lá. Então, por isso que a gente vê, às vezes, uma pessoa até com um trabalho talvez um trabalho menor, mas ele conseguiu, por quê? Porque ele se capacitou, ele seguiu o passo a passo. E às vezes aquele que tem toda uma criatividade poderia estar fazendo um trabalho que poderia atingir um público muito maior, ele não consegue porque não está capacitado. Então a capacitação, porque tem que se pensar em tudo isso, né? Sim, porque fazer cultura não é só uma questão de talento. Exato. O talento, ele é a mola propulsora, é a alma de um projeto. É o caminho, né? Mas é necessário que a coletivização se dê de diversas formas, né? O produtor cultural, o artista, quanto mais cercado, quanto mais empresariado ele estiver, mais sucesso ele terá na sua execução. E hoje, com as novas linguagens, com a internet, com a tecnologia avançando, vai sendo obrigado que a atualização se dê, e ela acontece da maneira, às vezes, até meio fora de tom, mas vai acontecendo de todo jeito. Você vê um artista já com 80 anos vendendo a sua obra pela internet, que isso seria completamente absurdo para aquele artista há 30 anos atrás, mergulhado no mundo que é uma novidade, mas que exige dele esse tipo de nova capacitação. Enfim, é um mundo extremamente dinâmico,
né? Ele, como disse, ele mexe com muito recurso, ele é alma financeira da vida de muita gente, ele alimenta, a cultura alimenta muitas famílias nesse país, e tanto é que 3 bilhões foram destinados nesse momento de pandemia à Lei Aldir Blanc, que foi disseminada por todo o país. Todos os municípios brasileiros receberam algum nível de recurso para a execução de projetos culturais de suas comunidades. Então, a Lei Aldir Blanc é a visível ponta de evolução de todo esse processo. No momento de pandemia... Ou seja, todo esse processo que você já tinha puxado antes, né, e em várias partes do Brasil, outros dentro da cultura, né, outros secretários em todos os estados, e isso favoreceu, fez com que pudesse chegar a essa lei. Sim, essa lei chega porque no bastidor a coisa já vinha se preparando há muitos anos. Então, talvez a sociedade no seu conjunto não consiga entender isso, mas jamais seria possível uma ajuda de 3 bilhões no momento de pandemia para o país inteiro, se não tivéssemos tido uma trajetória de quase 20 anos de preparação das estruturas de gestão, país afora, fazendo cursos, lançando o Sistema Nacional de Cultura, uma luta que travamos desde 2003 e até muito antes. Enfim, novos modelos de gestão foram testados nesse socorro que foi dado à cultura. Aqui nós fomos muito privilegiados porque Maceió recebeu 7 milhões. Acredito que o governo do estado, algo em torno de 38, 39 milhões de reais. Então, a comunidade cultural, neste momento que estamos em 21, ela está com recursos nas suas contas correntes e deve haver uma eclosão de projetos enorme, jamais vista. Nós nunca tivemos, por exemplo, na cidade de Maceió, 7 milhões disponíveis à comunidade cultural. E digo isso com muita isenção, porque não estava mais nem lá na ocasião em que os 7 milhões chegaram. Mas a minha alegria, a minha felicidade não tem tamanho em saber que a comunidade, que eu lutei tanto nesses anos, recebeu esse benefício por mérito, porque foi lá e conquistou através de concurso público. Foram editais que responderam e que aprovados... Foram capacitados para esses editais, né? Nós implantamos uma cultura de capacitações a cada edital lançado. No período que fiquei, não me lembro de ter colocado alguma coisa na rua que não tenha sido acompanhada por um curso de capacitação. Tivemos problemas muito sérios para que a comunidade absorvesse esse tipo de prática, né? Muitas vezes as pessoas chegavam à capacitação sem acreditar no que ia acontecer. Estou aqui meio que de obrigação. E se surpreendiam na bifurcação dos resultados, que são positivo ou negativo. Opa, prestei atenção, respondi ao projeto e consegui conquistar esse recurso para a sua realização. Opa, não prestei tanta atenção, subestimei e o meu projeto que era bom não aconteceu. Alguma coisa falhou na minha atenção. Então, as capacitações vêm surgindo com muita força e elas não vão parar, porque nós temos um problema de déficit educacional gravíssimo no país e esse descompasso se dá em função desse déficit que toda a cultura também recebe na sua trajetória. E uma coisa que eu achei muito importante também é que depois de todo esse fomento, você sempre buscou fazer um festival, né, para mostrar tudo aquilo que foi conquistado, todos aqueles que foram capacitados, que chegaram a receber a verba para desenvolver o seu trabalho, mostrar esse trabalho. Porque, afinal de contas, é importante que até Alagoas, Maceió, que toda a comunidade pudesse usufruir de todos esses projetos que foram feitos, realizados aqui em Alagoas e que pudessem assistir, ver, saber o que aconteceu, se tornar visível. E um outro ponto que eu achei muito bom também
que vocês utilizaram muito as escolas. E a escola é onde começa, né? A cultura, ela tem que começar em outros países. As crianças são convidadas a ir para os museus, a participar de teatro, a participar de peças, bem, enfim, aprender música, tanta coisa que já é natural, a cultura passa a ser uma coisa natural. Então, essa são degraus, né, que foram alcançados, que você esteve ali à frente e contribuiu. Mas essa linha de levar também para a educação, para as escolas, o chão das escolas, foi muito importante. Pois é, Maristela, eu fico feliz de você avaliar dessa maneira, porque foi proposital. Fizemos de propósito mesmo. Eu costumo dizer que evento é a culminância de uma política cultural bem-sucedida. Então, para chegar nos eventos, a gente passou por editais que o precederam, que prepararam a comunidade cultural para estar presente naquele evento. A gente fez coisas grandiosas, como Marcel Verão, por exemplo, um evento fortíssimo que trazia música alagoana para o palco, convivendo com artistas de fora durante várias edições. As nossas tradições a gente trouxe com força. São João, por exemplo... E até um resgate, né? Sim, importante de manutenção dessas tradições e alimentando seus mananciais, né? Porque o São João brota do povo, das comunidades, então elas tinham arraiais que conquistavam também através de editais. E o grande evento se dá, como digo, por culminância, porque antes disso as comunidades se prepararam para receber aqueles editais, montar os seus arraiais, produzir uma festa que tem a ver com a sua raiz, com a sua tradição, sem forçar a barra, sem pasteurizações. Logicamente, aí tínhamos um momento de grande culminância com uma praça central, com forrozeiros do Brasil inteiro, para o caso do São João. O Natal dos Fogueiros é um outro exemplo de culminância que antes precedida por editais com 108 grupos da cultura popular concorrendo e recebendo recursos que puderam fazer com que eles participassem de grandes cortejos e de apresentações em praça montada com gastronomia alagoana. Então, é um circuito que é por isso que eu digo que ele é a propósito. A culminância se dá, o grande evento se dá, coroando a política que veio estruturando todas essas ações. E o interessante é que, por exemplo, os folguedos que foram mostrados em praças, principalmente aqui nas praias, né? Porque nós temos aqui nós temos o talento para o turismo. Então isso favoreceu que o turista também pudesse conhecer, porque isso não era visto. O turista não tinha acesso, né? Então favoreceu que o turista também tivesse esse acesso. E isso fez toda a diferença. Todas as pessoas que estiveram aqui, que tiveram oportunidade de assistir um folguedo, de ver os forrozeiros, para eles eles levam isso como lembrança do nosso estado, né? E por essa vocação que nós temos do turismo, nós procuramos envelopar junto a eles produtos como os próprios folguedos para antecipar a temporada, por exemplo. Fazer com que a temporada comece em novembro, não em dezembro. Então, produtos como Giro dos Folguedos, que são coisas simples, palcos distribuídos na orla, com os grupos dançando, o turista fica surpreendido. Ele está saindo de um almoço, ele tomou uma caipirinha dele ali na praia, de repente ele chega na orla, encontra aquele colorido, aquela riqueza que a gente tem, aquelas nossas fitas, aquele nosso azul com encarnado, com dourado e prateado. Então isso surpreende e cria o efeito que nós queremos, que é mostrar a alma da terra. Isso. Não é só sol e praia. Isso, da mesma forma quando nós viajamos para outros países e gostamos de ver a cultura deles. Mas agora sim, saindo dessa, hoje você já não é mais secretário, contribuiu bastante, acho que Alagoas ganhou muito com a sua presença dentro dessa gestão. Vinícius, você agora se tornou, né, é um produtor cultural. Como é que está sendo a sua vida agora?
A vida continua, meu trabalho de produção cultural é um moto contínuo. Acho que levei isso no meu estilo de trabalho para dentro da gestão e quando volto para a vida, para a minha vida privada, para a minha produtora, para a minha pessoa jurídica, eu me comporto de uma certa forma do mesmo jeito. Trabalho com projetos, trabalho com desenvolvimento de projetos para outras gestões, trabalho com capacitação, também fazendo aqui o meu comercial, costumo dar o curso de capacitação. Isso, deixa o seu telefone. Sim, um curso, por exemplo, de captação de emendas parlamentares, que é algo que eu faço em consultoria país afora. Continuo trabalhando nos grupos, trabalho com desenvolvimento para o esporte, tenho parcerias importantes. Esse ano, por exemplo, a gente elabora um grande evento esportivo para o ano que vem. O meu trabalho tem essa dilatação entre cultura, esporte, turismo e atuo como consultor. E nessa área de educação que você mencionou anteriormente, nós descobrimos uma coisa muito interessante que serve muito para trabalhar com gestões pelo país afora, que é a operação em redes da cultura em escolas, em redes de escolas, no contraturno escolar, colaborando com a integralização do ensino. Então, hoje a gente sabe como operar com redes de pontos de cultura, com redes de capoeiristas, com redes... Teremos agora o município, com certeza, está se preparando para um grande momento da cultura popular nas escolas, que é a folguedos na rede escolar. Mestres da cultura serão selecionados para montar grupos em 40 escolas simultaneamente. Então, são ações que hoje a minha consultoria tenta passar pelos municípios, por aqueles que nos convidam, para exatamente trazer para a escola toda a vibração da cultura e torná-la muito mais interessante, muito mais humana. Uma escola que tem cultura, ela tem uma vibração própria, ela tem uma animação que faz com que o nosso dia a dia, a nossa rotina na educação, que não é brincadeira, que é pesada, se torne mais leve, né? E motivacional. O menino passa a ser menos, evade-se muito menos numa escola onde a presença da cultura é muito grande. Então, em suma, a minha consultoria trabalha esses elementos todos, tem uma parte voltada para o governo e tem uma parte voltada para ações privadas e eventos, enfim, tudo aquilo. E como é que as pessoas encontram você? Bom, no meu Instagram pode receber mensagens, mas também pelo 98752-8579, 98752-8579. É um antigo número que eu trouxe com portabilidade para a minha produtora e toca-se a vida com alegria e com cultura. Isso, e o Instagram? O Instagram Vinícius Palmeira, né, eu acho que é bem fácil de localização. Eu tenho uma movimentação muito por provocação. As redes, eu tenho mais resistência, mas quando provocado, reajo mais. E funciono muito por objetivo. Quando estou objetivado em determinado projeto, minhas redes se movimentam com mais intensidade. Nós estamos chegando na parte final do nosso programa, né? E eu gostaria muito que você fizesse suas considerações finais, deixasse uma mensagem para todo o nosso povo alagoano, né? E para todos aqueles que estão nos assistindo. Eu acho que a gente está em processo de se reinventar diante de algo que é bem superior a nós e que temos ainda uma série de limites. Nós estamos dentro de uma pandemia e nós não podemos ser resistentes aos cuidados que temos que ter para conviver dentro dela, superar todas as nossas debilidades e anseios e ser firme na esperança do amanhã. Eu me preocupa muito porque a nossa atividade cultural é extremamente recolhida nesse período, o prejuízo é enorme econômico, já bastante incalculável nesse ano de pandemia, mas nós precisamos trabalhar nossa reinvenção. Dentro dessa diversidade que vivemos, a gente tem que criar novas formas de viver. Nós passamos, não tem 100 anos, de 1939 a 45, com a Segunda Guerra Mundial, que éramos obrigados a ficar sem luz
Eu não peguei isso, não foi da minha época, mas sei disso e sei de todo o sacrifício que uma geração fez para conviver com 6 anos de uma verdadeira depressão social. Mesmo o país não tendo sítios de guerra, nós tivemos corte de energia, de água, de luz. Então, e superamos. A juventude tem que ser colaborativa, entender que amanhã vai existir, porque sempre vai existir um amanhã, o sol vai voltar, a gente vai voltar a fazer tudo o que fizemos. Esse é o momento de recolhimento, de reflexão, de rever a maneira de viver para projetar a saída de tudo isso. Então é isso que eu acredito e é isso que acredito que tem que ser feito, para que a gente amanheça bem e com toda a nossa cultura, com toda a nossa pujança de volta. Vinícius, a esperança de esperançar, né? Precisamos fazer alguma coisa, não apenas esperar, mas fazer alguma coisa durante esse período que seja possível de ser feito. O pequeno passo, né? E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, te convida para voltar a semana que vem. E nós estaremos aqui esperando você também, com pessoas maravilhosas, compartilhando suas vidas. Até lá!